Amanhã. Bom, Brasil, e a gente está aqui falando dos políticos. Eu digo sempre que a gente não teria políticos tão corruptos em todos os altos postos se esse tipo de comportamento não fosse socialmente aceito. Porque é. As pessoas dizem que reprovam, mas na hora de tomar atitudes efetivas de repúdio, não fazem nada, se calam. Tem inclusive aquela frase: "Ah, você é tão superior a isso", que quer dizer: "Eu compactuo com esta corrupção, eu compactuo com este crime, eu compactuo com isso que foi perpetrado, então cala a sua boca que você está atrapalhando o nosso joguinho aqui", que é quando a pessoa fala: "Você é tão superior, por que vai criar encrenca com isso?". A pessoa que diz isso é sempre, vamos dizer, um cúmplice por ação ou por omissão. E vejam só, todo mundo falando de Sérgio Cabral, este grande canalha, de pezão, de xingando esse, xingando aquele. Você que lê a Gazeta do Povo conheceu hoje quem? Quem estava junto com eles nos esquemas e ainda estava aparecendo na coluna social, né, Brasil? Põe aí na tela. Quem são os executivos e multinacionais acusados de fraude na saúde pública do Rio? Aí tem histórias curiosíssimas. Tem história de executivo que, quando foi flagrado fazendo fraude numa empresa, logo foi contratado para ser CEO da outra e continuou delinquindo, mesmo após as denúncias da Lava Jato. Agora, fala para mim, ninguém na diretoria, no conselho de administração de nenhuma dessas empresas percebeu? Ninguém no círculo social que esses senhores frequentam nunca percebeu nenhum papo meio antiético, nenhuma condescendência com criminalidade? Ninguém nunca falou: "Pô, mas você não era amigo do Sérgio Cabral? Você não estava fornecendo ali? Como é que era essa relação? Você nunca denunciou?". Enfim, todo esse esquema veio à tona por quê? Porque um lá no meio se sentiu ultrajado e denunciou. Como o esquema do Ministério do Trabalho de hoje, que o ministro acabou destituído, veio à tona como um funcionário que tinha o cargo comissionado não topou fazer o que mandaram, ainda foi lá e denunciou. Então é o seguinte, quando dizem que não tem jeito porque eles são muito fortes, é mentira. Se não tiver ameaçado de morte ou passando fome e não abrir a boca para o mal feito, se chama cúmplice, conivente. Em inglês chama willful blindness, que no direito norte-americano é uma forma de cumplicidade com qualquer tipo de crime. É a pessoa que vendo fingiu não ver, ou para não impedir o crime, ou para não ter de arcar com o peso ou o desgosto de fazer a denúncia. Então, eu gostaria muito que vocês lessem e pensassem como é comum na nossa sociedade calar a boca diante de mal feito e como é comum na nossa sociedade passar pito em quem denuncia. Será que nós vamos adiante assim ou nós vamos fazer outro impeachment daqui a 25 anos? E aí vou falar de um caso que daqui a pouco eu vou colocar os detalhes lá no blog A Protagonista, que foi desvendado hoje pelo Ministério Público Federal aqui de São Paulo, fina flor da sociedade paulistana, um esquema de lavagem de dinheiro com cavalos de raça, cavalos saltadores, cavalos que chegavam a custar quase R$ 1 milhão. Eram cavalos avaliados, em média, em 100 mil euros, e havia um esquema de declaração a menor para lavagem de dinheiro no aeroporto de Guarulhos. Eles eram declarados com valores entre 1.800 a 5 mil euros. Parece bobagem, mas vocês sabem quanto dinheiro foi desviado nos últimos 5 anos por esse esquema dos cavalos de raça?
160 milhões de reais. Foi preso um casal, ela é uma pessoa do meio do hipismo, muito conhecida, que participa de competições e teve o seu nome mantido em sigilo até o momento pelo Ministério Público Federal daqui de São Paulo. Você vai ver os detalhes dessa história no blog A Protagonista.